Bom dia, povo abençoado de Deus. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui estamos mais um dia para o nosso devocional, falando com Deus. Vamos tirar um momento para Deus, alguns minutos, porque sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não podemos nada, né, irmãos? Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, nós vamos ler no livro de Hebreus. Eu estava meditando numa mensagem que veio ao meu coração e quando eu fui olhar na Bíblia, estava logo adiante do livro que nós lemos no devocional passado. E se encontra em Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do verso 14 até o 16. Amém? A exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Amém, irmãos? O texto ele já começa bem forte, né? Bem impactante. Ele fala: segui a paz com todos, sem exceção. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, aqui veja bem. A palavra, ela nos manda seguir a paz com todos, sem exceção. Independente de qualquer coisa, você tem que estar em paz com seu próximo. Às vezes, irmãos, nós temos uma visão conturbada a respeito do perdão. Porque para você seguir em paz com as pessoas, você tem que perdoar. E sempre que necessário, você tem que pedir perdão. Só que tem um porém, irmãos. Às vezes, as pessoas te ferem, te magoam reiteradamente. Elas te magoam, você perdoa, elas tornam te magoar, você perdoa novamente, e assim sucessivamente. Por quê? Porque às vezes é necessário que você conviva com essas pessoas. Mas se você tem opção de não conviver com essas pessoas que estão te magoando, é um direito seu. Você, por obrigação, pela Bíblia, você tem a obrigação de perdoar. Porque se você não perdoar, o Pai Celestial também não vai te perdoar os seus pecados. Então, é uma obrigação. Você pode perdoar ou não, mas você é obrigado a perdoar. Ou você perdoa ou você não é perdoado. Mas, como eu disse, tem gente que tem visão deturpada do que é perdão. Perdoar é você lembrar do que foi feito a você e não sentir raiva da pessoa que te magoou, que te machucou. Perdão é você liberar aquela pessoa. Porém, você tem todo o direito de não querer proximidade com essa pessoa. É um direito seu. Porque se essa pessoa te fere constantemente,
dificilmente vocês vão viver em paz. Então, às vezes, é necessário um afastamento para que você e essa pessoa tenham paz. Porque a Bíblia ela é clara aqui, irmãos. Porque se nós não seguirmos a paz com todos, nós não veremos o Senhor. Resumindo, nós não seremos salvos. Nós não iremos para o céu. Então, nós precisamos ter paz, irmãos, uns com os outros. Ter paz com o nosso próximo, principalmente os de casa. Perdoar é um ato de amor também, porque o amor na Bíblia ele é primordial, porque os 2 maiores mandamentos bíblicos é amar o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então perdoar é um ato de amor. Você pode muito bem amar o seu próximo, mas não amar as atitudes dele. Assim como Deus também, ele ama a mim e a você, mas ele não ama os nossos pecados. Deus me ama, mas ele não ama os meus erros. Então é diferente você amar e aceitar tudo. É diferente você amar e ser obrigado a conviver. É diferente você amar e ter que perdoar. Você pode muito bem perdoar as pessoas, mas elas lá no cantinho delas e você no seu canto. É um direito seu, mas você tem que perdoar se você quiser ter paz. Você tem que perdoar se você quiser ser perdoado por Deus. É impossível eu não perdoar o meu próximo e querer que Deus me perdoe. É impossível. Porque é bíblico. E Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, perdoe. Quando você pensar, nossa, aquela pessoa não merece o meu perdão, faça uma pergunta para si próprio. E eu mereço paz? E eu mereço ter paz? Porque eu te dou certeza que se você não perdoar o seu irmão, dificilmente você vai ter paz. Dificilmente você vai ter paz. Nós precisamos perdoar se nós queremos ter paz. E se a Bíblia nos exorta a ter paz com o nosso próximo, senão nós não veremos a Deus. Você tem um livre-arbítrio, irmão. Perdoar ou não. Seguir a paz ou não. Seguir a Bíblia ou não. Mas a colheita vem. Você seguir ou não, você está plantando. E qual será a sua colheita? Se você seguir a paz com todos, se você seguir as ordenâncias bíblicas, se você seguir os mandamentos de Deus, a sua colheita será a bênção, a sua colheita será a paz, a sua colheita será a salvação eterna. Em contrapartida, se você não seguir a paz com todos, a sua colheita será amarga e será trevas. Então nós precisamos perdoar se nós quisermos ser perdoados, meu irmão. Em nome de Jesus. Nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Eu sempre falo da oração do Pai Nosso. A oração é bem clara. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas. Dá no mesmo? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que os têm nos ofendido. Então, na oração do Pão Nosso, do Pai Nosso, na segunda estrofe, você mesmo, com a sua própria boca, está falando com Deus. Deus, me perdoa assim como eu perdoo o meu próximo.
Então não se condene. Se você quer ter paz na sua vida, perdoe. E não só perdoe, se necessário, peça perdão. Se você errou com alguém, peça perdão. Mas não peça perdão da boca para fora, peça perdão com o coração arrependido de alguém que não vai tornar a fazer aquilo de novo com aquela pessoa. Para que assim você siga em paz com aquela pessoa. Porque eu tenho uma triste notícia para aquelas pessoas que têm medo de ir para o inferno, mas levam a vida fazendo inferno na vida dos outros. Tem pessoas que morrem de medo de morrer e ir para o inferno, mas elas não pensam nisso quando fazem inferno na vida do próximo. E se você leva uma vida de fazer inferno na vida do seu próximo, eu tenho uma triste notícia para você. Segundo a minha Bíblia, você não verá a Deus. É uma triste notícia para te dar. Você não verá a Deus. Porque se eu faço inferno na vida do meu próximo, eu não estou seguindo a paz com o meu próximo. Se eu não estou seguindo a paz, eu não verei a Deus. Simples assim. Irmãos, a Bíblia fala que nós, quando deixamos até de fazer o bem, nós estamos errando. Imagina fazendo mal. Você está errando em dose dupla, tripla. Quer a salvação? Ame, perdoe, peça perdão, não julgue, não levante falso testemunho. Se você gosta de espírito de contenda, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não verá a glória de Deus. Você não verá a Deus. E eu não estou aqui sendo hipócrita não, irmãos. Eu sei que não é fácil. Não é fácil viver em paz com todos. Não é fácil, mas é possível. Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele veio com duas missões. A primeira delas, morrer por mim e por você, para nos dar a salvação. E a segunda foi mostrar para mim e para você que é difícil, mas é possível viver em santidade em meio à sociedade. Porque Cristo, ele era 100% homem aqui na terra. E ele foi 100% santo. Poucas foram as vezes que Jesus se irou segundo a Bíblia. Poucas foram as vezes que Jesus se indignou, e por motivos justos. Uma das vezes foi quando ele chegou lá na casa do Senhor e viu aquele comércio lá bagunçado, e ele saiu virando as mesas e chicoteando os vendedores, porque eles estavam deturpando a casa do Senhor. Eles fizeram da casa do Senhor um simples comércio. Então Jesus se indignou, mas a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Guarde a sua ira. Perdoe. Irmãos, tem estudos comprovados que a amargura, a falta de perdão, elas causam doenças físicas, espirituais e psicológicas. Uma falta de perdão, uma amargura no coração pode te gerar um câncer. Então, irmãos, ainda que a outra pessoa não mereça o seu perdão, perdoe, porque você merece ter paz. Se você quer ser saudável espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, perdoe. Ame. Talvez o que essa pessoa fez a você
ao seu entendimento, seja imperdoável. Talvez essa pessoa cometeu até um crime contra você. Não é pecado você querer que ela pague pelo que ela fez. E essa pessoa vai pagar, você pode ter certeza. Na hora de Deus, no tempo de Deus, essa pessoa vai pagar. Porque tudo que nós fazemos aqui na terra, nós pagamos. Tudo. Não fica nada sem pagar. Se você fez o bem, Deus vai te recompensar. Ele não fica devendo ninguém. E se você fez o mal também, você vai pagar do mesmo jeito. Então não fique achando que essa pessoa não vai pagar pelo erro dela. Talvez se a pessoa tiver que ser denunciada, tiver que ser processada, tiver que ser presa, não é pecado, porque Deus deixou a justiça aqui na terra para isso. Porém, você processe ela, né, que ela pague pelo que fez, que ela vá presa, mas que o seu coração esteja livre para você perdoar essa pessoa. Perdoar essa pessoa não significa que você não queira que ela pague pelo que fez, não. Porque talvez ela te causou uma ferida que vai demorar a cicatrizar. Que somente Deus pode cicatrizar. Então não é errado, não é pecado você desejar que essa pessoa pague pelo que ela fez. Mas o seu coração tem que estar livre, tem que estar limpo. Se você quiser ver a Deus. Se eu quiser ver a Deus. Então, irmãos, eu falo por mim. Eu, independente do seu lado político, a situação que o Brasil está vivendo me deixa revoltado, muito revoltado. Pessoas sendo presas injustamente, perseguidas e até mortas. Tem hora que me falta palavras, mas ainda assim eu não posso desejar a morte ou o mal para as pessoas que estão fazendo isso. A única coisa que eu desejo é que Deus faça justiça e que a justiça dos homens também seja feita e que eles paguem pelo que estão fazendo. Mas eu não posso desejar o mal para eles, sabe, irmãos? O mal, assim, é uma justiça que não seja certa, né? Eu não posso desejar que alguém vá até eles e faça justiça com as próprias mãos. Eu não posso desejar que, assim como eles torturam, eles sejam torturados também. Mas que eles paguem na justiça divina e na justiça dos homens. Que eles paguem. Então é isso, irmãos. Vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos ser justos, vamos ser honestos, vamos amar uns aos outros, vamos amar a Deus sobre todas as coisas. E se você tem esse costume de fazer inferno na vida das pessoas, pare enquanto é tempo. Porque se Jesus voltar hoje para o coletivo, ou se Jesus voltar hoje para você, você morre sem salvação e você não verá a Deus. A sua alma vai para um lugar onde você vai sofrer eternamente, diuturnamente, ininterruptamente. Então, segui a paz com todos. Você pode até não gostar muito das pessoas, não concordar com o que elas fazem ou façam, mas perdoe. Não é sobre a pessoa. Você perdoar ou não é sobre você. É sobre você e Deus. Sempre que você for orar a oração do Pai Nosso, preste atenção em cada palavra que você está falando. E você vai entender o que essa mensagem fala hoje contigo e comigo.
Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Eu espero ter sido bem enfático. Você seguir a paz com as pessoas, você não precisa andar colado com essas pessoas. Como eu disse aqui, às vezes para você ter paz com a pessoa, você precisa se distanciar dela. Porque às vezes você ter contato com a pessoa que te fere, que te magoa, é como se você juntar dois polos de um fio, o positivo com o negativo. A tendência é dar um curto-circuito e incendiar tudo. Então, para que esses dois polos não se unam, é melhor que eles mantenham uma certa distância. Que na direção defensiva, quando você vai tirar a habilitação, fala distância de segurança. Você não precisa, você não é obrigado a conviver com pessoas que te ferem, te magoam. Mas você é obrigado a perdoá-las se você quiser ser perdoado. Se você quiser ir para o céu, se você quiser ter a sua salvação, você tem que perdoar. Se você não quer um dia, Deus livre e guarde, ter um câncer por causa da falta de perdão, perdoe. Porque a amargura do coração, ela gera câncer. Amém, irmãos? Que essa palavra seja viva e eficaz no meu e no seu coração. É uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nesse dia. Às vezes pode parecer uma palavra dura, mas sabe aquela luzinha amarela no trânsito? Sabe o que ela significa? Atenção. Atenção. Está nos alertando para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Atenção. Atenção à mensagem. Escute a voz de Deus. Medite nessa palavra. Deixa Deus falar com você mais ainda. Dê ouvidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar para finalizarmos, que está ficando longo o nosso vídeo, mas era necessário falar. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós nos unimos, Senhor, em uma só fé e um só propósito, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer com que essa palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga convencimento aos nossos corações, a cada ouvinte, meu Pai, a cada um que verá esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Que a Sua palavra seja impactada, meu Pai, em nossas vidas. Pai, que essa palavra seja impregnada em nossa mente e nosso coração. Pai, que essa palavra seja como uma semente e que os nossos corações sejam como aquela terra fértil adubada, meu Pai. E que ela venha germinar e frutificar, meu Pai, ao seu tempo, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço perdão, meu Deus, pelos nossos pecados, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, por todas as vezes que fazemos, falamos e pensamos coisas que não agradam o Teu Espírito Santo. Perdão, Senhor, por nossa frieza espiritual, por nossa fraqueza, Pai. Pai, firma os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, uma fé inabalável, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, seu ministério. E até o próximo devocional, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas
sejam abençoadas, agraciadas com a palavra do Senhor. Se possível, curta o vídeo, se possível, compartilhe, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Amém? Que juntos nós vamos saquear o inferno e povoar o céu, como diz o cantor Fernandinho. Amém, irmãos? Deus abençoe. Um abraço do irmão José Pedro e fiquem com Deus.